CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na agricultura. Vamos falar de agricultura regenerativa. Eu converso com Antônio Carlos Zen. Ele é fundador e CEO da Biotrop, uma empresa brasileira de comercialização de produtos para manejo biológico dos cultivos. Zen, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo sim, Rosana, muito obrigado por nos considerar. Realmente, CBN Sustentabilidade é bastante oportuno. Esse é um tema que temos que tratar mais e mais e mais. Não só tratar, mas implementar. Com certeza. Zen, quando a gente fala de agricultura regenerativa, vem logo à mente a restauração dos solos degradados. Isso para conseguir aumentar a produção sem a necessidade de avançar na fronteira agrícola. Só que o conceito de agricultura regenerativa é muito mais abrangente, né? Envolve bem-estar animal, justiça social, preservação dos ecossistemas, redução da emissão de gases do efeito estufa e uma questão crucial hoje no mundo, que é a da segurança alimentar. Sim, eu acho que você está absolutamente correta. Nós temos que olhar a sustentabilidade, nós temos que olhar a agricultura regenerativa de uma forma sistêmica. Não é uma ou outra prática que vai resolver. Nós temos uma agricultura produtiva, saudável para o meio ambiente, saudável para o consumidor e que tenha práticas que reduzam a carga química. Nós crescemos a agricultura nossa removendo a vegetação natural. Tudo estava em equilíbrio. Nós entramos, removemos a vegetação natural e passamos a compensar essa perda da diversidade biológica, particularmente no solo, com o uso de insumos, sejam eles fertilizantes, sejam agroquímicos, mesmo com a genética, com sementes mais produtivas. Bom, isso serviu, mas agora nós precisamos trazer muito mais sustentabilidade, estabilidade para esses cultivos. Então, as práticas regenerativas, elas vêm e devem incorporar desde o manejo do solo de uma forma inteligente, deixando palha, aumentando o teor de matéria orgânica, não expondo o solo à degradação solar, o impacto dos raios solares nas plantas, esse é um novo tema. Trazer de volta os micro-organismos para o solo, para que nós tenhamos a contribuição desses micro-organismos, que eles trabalham em total harmonia com as plantas. Não é? Nós temos que, com isso, reduzir o uso de insumos derivados de petróleo, por exemplo, onde se requer muita energia e com isso reduzir a pegada de carbono. Então é muito importante que nós olhemos de uma forma sistêmica, de uma forma holística e trazendo todas essas práticas simultaneamente. Com isso, nós temos os mecanismos na mão, agora só ter a decisão de implantar. E nada melhor para implantar isso e dar um exemplo para o mundo do que o agricultor brasileiro. Agora, são muitas práticas. Na hora da certificação de uma fazenda, para que ela seja considerada uma fazenda de agricultura regenerativa, quais são as práticas, as atividades, digamos assim, prioritárias? Isso. Bom, dependendo da certificação, da certificadora, do tipo de cultivo, nós vamos ter práticas distintas, mas tem um lugar comum. O lugar comum é, primeiro, você na sua fazenda não executou nenhum desmate nos últimos 10 anos, por exemplo. Esse é um critério importante, para evitar que nós seguimos com o desmate e vamos buscar muito mais recuperação de pastagem degradada, aumento de produtividade na área atual. O Brasil tem essa coisa maravilhosa de termos 2 e até mesmo 3 safras na mesma área, então isso permite que a gente faça. O outro passo é que demonstremos claramente que estamos reduzindo a carga química, que estamos trabalhando muito mais soluções naturais, adição de matéria orgânica, menos fertilizantes de origem de petróleo, por exemplo, nós utilizemos mais carga biológica, mais produtos naturais, sejam biofertilizantes, bioinsumos de maneira geral, os inoculantes
que o Brasil é pioneiro, é muito forte nisso, né, para fixação de nitrogênio, agora está vindo também para fósforo, solubilização de fósforo, potássio. Nós temos que trazer claramente práticas trabalhistas, práticas de meio ambiente, e isso tudo está avançando muito, muito forte. Como eu disse inicialmente, o agricultor brasileiro ele é muito ávido para a inovação, ele é aberto, muito mais aberto do que eu tenho visto em outros países, onde nós estamos levando as nossas tecnologias biológicas. Claro que ele quer buscar uma redução de custo, ele quer se manter competitivo, ele quer buscar alternativas químicas, ele também está cansado do uso de químicos na fazenda. Então, tudo isso se junta. Agora, o que nós precisamos é ter uma indústria forte, indústria nascente, que está investindo desde na inteligência artificial, onde nós temos monitoramento por satélite das fazendas, podemos saber diagnosticar exatamente o solo, a vida no solo, a necessidade química, teor de matéria orgânica, utilizar as práticas corretivas somente onde necessário. E isso tudo se juntando, nós vamos seguir para uma agricultura muito boa, e o Brasil está liderando isso no mundo, viu? A agricultura regenerativa, quando é adotada, portanto, traz uma série de benefícios, que inclusive impactam o bolso do agricultor e o êxito em contratos, né, em acordos comerciais, por exemplo. Mas, acima de tudo, Zen, se trata da questão da sobrevivência da própria atividade, principalmente nesse momento que a gente vive, né, dos impactos das mudanças climáticas. Absolutamente correto. Nós temos que praticar a recomposição do solo, as práticas de agriculturas todas, como eu disse, mas nós temos que demonstrar isso claramente, demonstrar para o mundo, demonstrar para os consumidores, demonstrar para quem importa o alimento do Brasil, de que nós temos uma agricultura sustentável, uma agricultura com práticas regenerativas, uma agricultura muito clara. Isso tem que ficar muito claro. Ok? E quando as pessoas monitorarem os produtos do Brasil, quer seja do ponto de resíduo, de qualquer contaminação, isso esteja claramente limpo. O Brasil já tem isso, faz fortemente. O agricultor brasileiro está voltado a isso, né? Nós vimos agora os produtores na Europa fazendo uma revolta por questões financeiras deles, de competição, tudo, mas principalmente pedindo para que a Europa não seja tão drástica na redução dos químicos. Nós estamos tomando passo antecipado. A indústria química não trata aqui de pregar contra a indústria química, cumpriu o seu papel, mas o Brasil é um modelo tropical, nós temos uma sequência de cultivos, nós temos uma incidência alta de pragas e doença, estava ficando insustentável seguir aumentando a aplicação de químicos, quer seja fertilizantes, quer sejam defensivos. Então, a indústria de biológicos, por exemplo, vem progredindo muito rápido. Nós temos hoje, por exemplo, o conceito de cultivos alternativos, de utilizar nas entre-safras outras culturas com raízes mais pivotantes, que tragam matéria orgânica para o solo. Isso também vai crescer muito. Essas práticas estão crescendo, o agricultor está muito sensível a isso, ele quer, ele tem o desejo. Então, isso é fundamental. Se tem o desejo, tem a determinação, nós vamos fazer cada vez mais a nossa agricultura melhor. Mas eu digo, a nossa agricultura já está num ponto assim muito bom, muito interessante. Mas isso não quer dizer que nós devemos entrar em zona de conforto. Nós temos que fazer isso e demonstrar claramente para o mundo o que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Mas o nosso agricultor é muito receptivo. Eu insisto isso muito, muito. Ele quer fazer mais e melhor. Agora, é um processo que vai exigir uma transição lenta e gradual, que não adianta de uma hora para outra abolir o uso de defensivo agrícola, porque aí a gente vai ter, por exemplo, um aumento vertiginoso no ataque de pragas. Isso pode levar a um desabastecimento, aumento da fome, da questão da insegurança alimentar, inflação dos produtos alimentícios e das matérias-primas e, em última instância, falência de muitos produtores rurais. Me parece que tem que ser algo criterioso, planejado, né? Que é uma mudança de paradigma, não pode ser da noite para o dia. Não, seguramente, a indústria de biológico, para dar um exemplo, onde eu atuo, ela vem crescendo aí 50%, 55% ao ano em média. Nós temos conseguido um crescimento acima disso, 75%, 80%. Por quê? Porque nós temos tecnologia, estamos trazendo tecnologias que têm uma eficiência equiparada ao químico e até, em muitos
caso superior ao químico, essa performance. O agricultor está olhando isso. Nós contratamos, treinamos muita gente para dar o serviço de assistência técnica, porque o agricultor ele não muda de forma abrupta. Ele quer ver, ele quer conhecer, ele quer sentir, ele começa com uma escala menor, e isso é muito saudável, exatamente na linha do seu raciocínio, Rosana, porque essa adoção, ela tem sido uma adoção exponencial, não podemos dizer com esse nível de crescimento, mas mesmo assim existe um espaço muito grande para crescer. Ainda o maior mercado para os insumos biológicos, para todas essas novas tecnologias de sustentabilidade, de agricultura regenerativa, ainda são os não usuários. Esse é o grande competidor. Por isso que você tem que investir muito em equipe, em serviço técnico, ter gente no campo, trabalhando lado a lado com o agricultor, para que ele faça de forma gradativa, crie confiança nessas novas tecnologias, sinta o lado econômico, o lado de produção, e aí ele passa a adotar em escala crescente. Nós vemos isso claramente com os nossos clientes. Alguns começam com 10 hectares, vão para 100, vão para 1.000, e de repente a fazenda toda está aplicando. Aí os vizinhos vêm. Quer dizer, isso é um processo de disseminação contínua, de treinamento, de preparação, de diálogo, e a indústria nossa está progredindo muito. Quer dizer, toda essa indústria, existe hoje muita gente olhando essa oportunidade. É evidentemente que é uma oportunidade de negócio enorme, a agricultura regenerativa. Ela vem para ficar, não há retrocesso. Então, as empresas estão investindo mais em tecnologia, em coisas novas, nós estamos atraindo muitos jovens. Nós temos, assim, uma população dentro da empresa absolutamente jovem, que tem uma determinação, que, inclusive, estão muito felizes por trabalhar em sustentabilidade, em agricultura regenerativa. Mas, para responder de forma curta, sim, precisa ser de forma responsável, de forma crescente, e não é nada que da noite para o dia nós vamos mudar todo o sistema. Zen, você acabou de dizer que o agricultor brasileiro está cada vez mais consciente com relação aos princípios da sustentabilidade nos seus cultivos. Mas a gente vê também, do outro lado do balcão, uma turma conhecida como ogronegócio, que realmente é muito resistente a esse tipo de mudança. Primeiro, pela questão do investimento inicial, que é de grande porte, e pelo fato deles carregarem mesmo aquela visão mais tradicional, mais antiga da agricultura. Qual é o peso dessa turma hoje? Existe, assim, digamos, uma visão mesmo deturpada sobre a agricultura brasileira, de que ela ainda não é sustentável? Bom, existe muita gente que prega contra a nossa agricultura e, infelizmente, às vezes até dentro do próprio país, brasileiros. Ocorre que há um desconhecimento, não é? Muita gente falando, mas nunca colocou o pé numa fazenda, não sabe quais são as práticas, ou no máximo que fala, eu fui no sítio do meu avô passar férias. Não é isso que estamos falando. Nós estamos falando de acompanhar. Agora, como tudo na vida, existem sempre aquelas pessoas que distorcem um pouco, não fazem as coisas corretamente. Nós temos maus agricultores, eu não posso negar isso, mas esses maus agricultores acabam não tendo economicamente sustentabilidade, eles não têm sucesso e acabam vendendo suas propriedades ou saindo da atividade. Hoje nós temos a fiscalização do governo, dos próprios compradores, né? As grandes trades de semente, de grãos, elas estão colocando restrições, regras, acompanhando, e hoje com monitoramento por satélite, você tem condições de saber até os veículos se movendo na fazenda, o que está sendo plantada, a área plantada. Agora se fala muito em utilizar a agricultura artificial, a inteligência artificial, para nós termos um monitoramento muito mais próximo das lavouras, consequentemente trabalhar até o aspecto do seguro rural, porque o agricultor, na verdade, ele corre o risco do meio ambiente, ele coloca o dinheiro no chão esperando uma resposta, não é? E se chove demais, ou se tem uma seca excessiva, ele está sempre sujeito a isso. E o crédito rural, também quem fornece o crédito rural às seguradoras, elas precisam ter uma segurança de que vão realmente cobrir, pagar, qual o risco, está sendo feito de modo correto. Então, a inteligência artificial pode ajudar muito nessa área, como vai ajudar no monitoramento das áreas, monitora as práticas não corretas, quem está utilizando, não está deixando reserva nas suas áreas. Por exemplo, hoje é um mantra, né? Todos nós, agricultores, nós temos as áreas de preservação, as APPs, nós temos a área de preservação por legislação. Então, se você vai numa fazenda hoje, por exemplo, Tocantins, Maranhão, para dar um exemplo,
você tem praticamente metade da área conservada na forma da área exigida por lei, nessas áreas 35%, mais as APPs, que elas se somam aos 35%. Então, existe uma prática, isso é bom, porque nós temos inimigos naturais, nós temos barreiras físicas que impedem que doenças e pragas circulem nas suas áreas. Então, o agricultor sente o benefício, e isso está se tornando claro para ele dia a dia, e o consumidor nosso está cada vez mais exigente. As pessoas estão conhecendo mais, hoje pesquisam na internet, olham o rótulo dos produtos, e as empresas que produzem alimentos processados, industrializados, elas estão muito preocupadas, né? Se um jovenzinho alemão que o pai e a mãe compram uma fruta brasileira e leva para casa, ele vem da escola e vai questionar desde a embalagem em plástico até se foi produzido com sustentabilidade. Os supermercados fazem um monitoramento muito forte da presença ou ausência de resíduo. Então, você tem que ser muito cuidadoso, né? Senão você acaba perdendo esse cliente e também um problema de imagem para o país. Mas nós temos uma agricultura muito boa, existe muita gente que critica a grandiosidade, nós competimos com outros países também, incomodamos um pouco, mas dizendo isso tudo não significa que nós devemos estar acomodados. Vamos fazer melhor e melhor, e principalmente precisamos comunicar. Nós temos que mostrar o que nós fazemos, mostrar de forma clara. Pois é, eu te perguntei, porque na minha percepção como jornalista, né, no noticiário do dia a dia, a gente observa que quando se toca, por exemplo, na questão dos agrotóxicos, né, dos pesticidas, a população tem mesmo a percepção, a visão de que existe uma certa permissividade maior da agricultura brasileira na adoção dos agrotóxicos e uma resistência em abandonar. Nós somos o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Então, me parece que é uma visão meio que contraditória. Ao mesmo tempo, a gente quer passar a imagem de que há uma agricultura sustentável, mas ainda adota certas práticas e ainda é resistente com relação à mudança de alguns métodos, concorda? Concordo. Olha, eu trabalhei na indústria de proteção de plantas via química por muitos e muitos anos, talvez até mais do que precisasse. Atualmente eu estou trabalhando em biológico, então a proposta da nossa empresa e dos meus concorrentes no segmento de biológico é reduzir a carga química. Então a gente fala isso claramente, fala de frente, sem medo de errar, porque nós sabemos que hoje as tecnologias biológicas já estão se comparando a químico. Agora, o Brasil é um país tropical, tem praga, tem sequência de cultivos, então nós acabamos usando, de fato, bastante proteção de plantas de maneira de químicos. No entanto, esse consumo não é tão exacerbado como se diz, porque nós temos uma área muito grande. Existem outros países com áreas muito menores, que têm um consumo por hectare, por metro quadrado, como queira medir, muito, muito mais alto que o Brasil, ok? Mas, uma vez dito isso, não adianta nós ficarmos defendendo a indústria química. Eu acho que nós temos que trabalhar para reduzir esse impacto e provar claramente, olha, com as novas práticas, nós estamos reduzindo a carga química em 10%, em 20%, em 30%. E o que me deixa muito feliz, Rosana, é ver que já grandes grupos de produtores agrícolas brasileiros, mesmo conglomerados, com investidores, já com ação na Bolsa, eles estão colocando dentro das suas empresas meta de redução da carga química, seja ela fertilizante, seja ela os agroquímicos. Metas bem claras. Queremos reduzir até 2030, 30, 40. Alguns estão sendo bastante agressivos e dizendo até 2030 nós vamos reduzir 50%, ou seja, a metade do que se usa hoje. E isso é muito bom para o meio ambiente, muito bom para o consumidor, muito bom para as pessoas que trabalham, né? Nós tocamos em sustentabilidade, mas claro que as pessoas que trabalham numa fazenda, não é só do ponto de vista do consumidor, mas o trabalhador rural que está exposto, eventualmente em comunidades muito próximas com as fazendas. Então, à medida que nós reduzirmos realmente essa carga química, nós vamos estar contribuindo. Agora, como você disse, não vai acontecer da noite para o dia, mas é bonito ver essas metas, 2030, reduzir 30%, 40%, 50%. E a indústria nova, com essas novas tecnologias naturais, não é?
e que estão entrando, estão conseguindo agora se estruturar, ser grande, crescer, gerar lucro. A nossa indústria está gerando lucro. Consequentemente, nós temos a obrigação de investir mais e mais na geração de novas tecnologias, de treinamento, de colocação, de acesso de mercado, tudo. Quando a indústria era muito pequenininha, ela era esmagada por essas forças das gigantes do agroquímico, das gigantes de fertilizantes. Mas agora nós estamos crescendo e estamos tomando esse espaço. E junto conosco estão vindo outras indústrias, né? Na área de inteligência artificial, monitoramento, equipamento com aplicação mais precisa. Quer dizer, hoje você não precisa banhar todo um hectare com agroquímicos, você pode ir com aplicação bem seletiva, por exemplo, com herbicidas, né? Onde você tem a concentração de ervas daninhas. Tudo isso está permitindo a redução da carga química. Ela não virá só de biológicos. E de um manejo mais inteligente, e do monitoramento de pragas, o uso de feromônios, o uso de armadilhas para atrair essas pragas, não é? O monitoramento das doenças, a sequência de cultivos, rotação de cultivo, há muita coisa. Então o agricultor está ficando, e tem uma geração nova de agricultores, isso que é lindo de ver, né? Em alguns países, os filhos de agricultores estão desesperados para sair das fazendas, dos sítios menores. Aqui no Brasil, há um orgulho de substituir os pais. Eu estive agora recentemente numa viagem aí no Cerrado e você vê os filhos ali do lado dos pais e interessadíssimos e essa nova geração quer fazer a diferença e vai fazer a diferença. E é bom saber que é a sustentabilidade o vetor que está trazendo de volta os sucessores das propriedades, né? Porque houve, de fato, num período, um certo êxodo, todo mundo Isso. querendo ir para outras atividades, mas agora, por conta da sustentabilidade, eles estão voltando com muita inovação, né? Startups surgindo, é realmente um movimento interessante. E é um movimento global, né, Zen? Quando a gente lembra, por exemplo, que agora na COP28, uma declaração que foi assinada por líderes de mais de 150 países reconheceu pela primeira vez numa conferência da ONU o papel super importante do setor de insumos para a redução dos impactos das mudanças climáticas. Você acha que isso ajuda a mudar esse mindset desses novos agricultores? Ah, seguramente, né? E a própria indústria, nós temos que começar a mudar. Eu, por exemplo, sou uma indústria biológica, eu trabalho só com produtos naturais, somos muito vaidosos disso, não é? Mas ainda nós estamos usando embalagem plástica para os nossos produtos, e isso me mortifica. Eu digo, nós temos que buscar alternativas para isso. Como nós vamos ter embalagens mais sustentáveis? Não é uma resposta, como se disse, da noite para o dia, mas nós estamos trabalhando para substituir. Nós estamos trazendo energia solar para as nossas plantas, não é? Então, eu acho que isso também é mais um fator de sustentabilidade para as nossas plantas. Que prática nós podemos tomar para reduzir emissões, para nós termos o produto natural o mais possível? Claro que uma declaração dessa a nível de um evento internacional é importante, ele agiliza. Tem muita gente que diz, não, isso é forças externas, isso é força dos nossos competidores, que não querem que o Brasil cresça no agro, se transforme um grande competidor mundial, tudo pode até ser em parte disso, mas não nos priva da nossa obrigação de fazermos uma agricultura mais sustentável. Então, nós temos que introduzir mais e mais práticas, discutirmos. Eu acho que diversos segmentos devem questionar, e principalmente o agricultor. Eu acho que o agricultor tem que começar a desafiar mais as empresas, não é? Vem aqui, demonstra para mim que o seu produto, mostra para mim novas tecnologias, não traz mais do mesmo, eu quero novo, eu quero estar alinhado. Então, eu acho que cabe também aos agricultores desafiar e desafiar forte a indústria. Hoje, felizmente, o mercado brasileiro não está preso na mão de um ou dois fornecedores, existem muitos. Então, o agricultor tem uma força muito grande e ele pode exigir das empresas, dos fornecedores, práticas claras de sustentabilidade, seja ela, inclusive, na área de relações com seus próprios funcionários, com seus próprios colaboradores, não é? E demonstrar, visitar as fábricas dessas empresas que fornecem produtos aos agricultores e perguntar na visita, me demonstra aqui claramente onde você tem prática de sustentabilidade, qual a sua fonte de energia, o que você está fazendo com resíduo, o que você está trabalhando para reduzir impacto de material. Hoje o Brasil tem o Impev, recicla grande parte, é um maravilhoso exemplo, mas existem muitas outras coisas que podemos fazer, não é? E a indústria também trabalhar com o agricultor
para que ele reduza. Não adianta só nós queremos empurrar produto, né, no sentido de aumentar estoque no campo. Isso é uma prática muito ruim. Nós temos que trabalhar com o produtor para torná-lo sustentável. Eu costumo usar uma expressão, não sei se vai ser das mais felizes, mas nós não podemos matar a galinha de ovos de ouro. Eu também sou um agricultor, então me sinto galinha de ovos de ouro, né? Porque se a indústria não tiver quem vender, se o agricultor não tiver sustentabilidade, se ele não for estável economicamente, se o produto dele não for aceito pelo mercado, ele vai quebrar. E se ele quebrar, a indústria perde o cliente. A gente está tocando num ponto muito sensível, que é o da conscientização de quem está lá na ponta, né, do agricultor, porque a gente está diante de um setor altamente competitivo, empresas já muito bem consolidadas, estruturadas, que querem também entrar nesse mercado de bioinsumos, né, de fertilizantes mais sustentáveis, mas que ainda a gente observa um poderoso lobby, sobretudo no Congresso, ainda relutando, né, contra a adoção de novas práticas. Então, é decisivo que o agricultor realmente adote por uma questão de consciência. Sim. Rosana, eu vejo, eu sinto mais e mais, quer dizer, estou com quase 50 anos atuando no agronegócio, 49 para ser mais preciso, né? E eu sinto a evolução clara do produtor e agora dessa nova geração. Há uma preocupação enorme em se manter sustentável, em demonstrar isso. O pessoal está muito sensível a essa crítica. Você diz, olha, o setor sofre uma crítica intensa, às vezes fora do Brasil, dentro do Brasil principalmente. Mas nós temos que demonstrar o que estamos fazendo. E o agricultor está muito sensibilizado, ele se sente às vezes até magoado de receber críticas injustas, críticas não verdadeiras e ver que isso está ocorrendo. Mas só tem um caminho, nós temos que termos associações cada vez mais fortes, né? Nós temos uma ProSoja, nós temos uma Associação de Produtores de Algodão, a Única, as cooperativas, é uma grande força aqui no Brasil, todas essas associações, mesmo as menores, Abrafrutas, por exemplo. Então, a gente tem que fazer mais comunicação, mas a gente não faz comunicação sem ter um orçamento, né? Então, eu às vezes digo para a própria indústria, nós temos que ajudar mais essas associações e o próprio produtor precisa colocar parte do seu lucro e investir nas associações, apoiarmos as associações para que elas se tornem fortes e possamos comunicar fortemente. Uma andorinha só não faz verão, um agricultor só mostrando não é o todo, a nossa agricultura é muito grande, muito dispersa, a nossa área geográfica é imensa, então nós temos que investir sim nesse marketing, mostrar o que somos de verdade, abrir a fazenda para que todo mundo entenda os processos e o que passa. Né? Senão a gente fica nesse vício aí de ficar rebatendo acusações, a grande maioria infundadas. Com certeza, o papel da boa comunicação, ser proativo em comunicar e não Sim, reativo esperando se defender de uma determinada crítica. Já falei isso em algumas palestras para o agro, né? Olha, eu sim, desempenho essas atividades aqui, é preciso mostrar, porque reputação hoje é crucial, né, Zen? Sobretudo na exato. questão comercial, não só para ficar bonito na fita, mas para realmente provar de fato que a gente tem condição de liderar essa agenda verde no campo. E você é um cara que inspira muito, porque você estava do outro lado do balcão e agora está aqui falando de bioinsumo, dessa nova agricultura que promete revolucionar a agricultura no mundo todo. Conta para mim, para a gente finalizar, como é que foi essa virada de chave? O que é que te impulsionou aí por esse caminho da sustentabilidade? Bom, eu comecei na pesquisa, trabalhei na Embrapa por 3 anos e depois entrei na indústria química, foram 38 anos, uma trajetória grande, inclusive com posições fora do Brasil. Aí nesse processo, um pouco mais tarde, eu resolvi estabelecer fazenda de soja e milho no Maranhão e também passei a ser produtor de uvas sem semente em Petrolina, exportando para o mercado europeu, mercado americano e também atendendo o mercado brasileiro. E comecei a sentir na pele, primeiro como produtor, né, esse uso de agroquímico, os custos, as aplicações crescentes, viu, Rosana? O que vem ocorrendo nos últimos anos foi um aumento de pragas e doenças. À medida que nós criamos aquele mar de soja, não é?
ficou muito mais atrativo para pragas e doenças, as ervas daninhas se tornando resistentes. Então, você vai usando químico, e o químico também começou a perder a sua eficácia, não é? Então, aí começou a se fazer misturas, primeiro duplas, tríplice, aumentar os números de aplicações. Então, é claro que isso não é uma prática sustentável. Nós não podíamos seguir por esse caminho. Então, eu fui inspirado, algumas pessoas estiveram antes de mim criando esse segmento de biológico e entrei no segmento de biológico. Eu acho que nós entramos na hora certa, no momento certo, no país certo, com o produtor também cansado do excesso de uso de agroquímicos, que de alguma forma nós acabamos intoxicando as plantas também. Isso é uma coisa que pouco se fala, mas o químico, mesmo uma medicina humana usada em excesso, acaba intoxicando o ser humano. Então, eu vejo claramente sinais de intoxicação de plantas no campo. Então, nós temos que reduzir essa carga química, não eliminando da noite para o dia os defensivos agrícolas, mas trazendo os biológicos, trazendo as práticas de sustentação, de agricultura regenerativa, diminuindo essa carga química e dando a chance à planta e principalmente ao solo que se defenda, é sua autoimunidade. Então, isso está vendo, foram essas coisas que me inspiraram. E eu tive a opção, ou eu aposentava, ia para Miami, ou deixava um legado. Então, eu acho que eu tenho a chance de deixar um legado em biológicos, trabalhar para essa agricultura regenerativa, ser forte em sustentabilidade, dando exemplo, e tenho sido muito feliz. Eu tenho uma trajetória agora de 6 anos nos biológicos, foram talvez os 6 anos mais felizes da minha vida, de ver todo esse crescimento. Agora eu vou ficar emocional. Ah, e eu também, viu? Adorei seu depoimento. Muito obrigada pela sua entrevista. Você inspira muito. É muito importante que a gente tenha pessoas assim, que têm muita experiência no campo para seguir motivando essa revolução. Um beijo enorme para você e eu já te convido para uma próxima oportunidade, porque eu vi que você tem muita coisa para falar, Zen. Certamente será um prazer. E olha, parabéns pelo seu programa e estar divulgando isso, totalmente alinhado com o que falamos. Muito obrigado, Rosana. Eu que te agradeço. Eu conversei com Antônio Carlos Zen, fundador e CEO da Biotrop, uma empresa brasileira de comercialização de produtos para o manejo biológico de cultivos. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Laura Capelucenic, nos trabalhos técnicos a outra linda Priscila Gubiotti e o Gabriel Ferraz. E na edição Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Altair, você é o meu crítico. Saiu bem, né? Obrigado, Altair.